Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sei em que momento vocês vão assistir essa aula, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar falando sobre a pessoa com necessidades especiais na família e na sociedade. Quem puder, vai acompanhando aí pela apostila. Porém, como eu sempre digo, eu não vou ler ela em sua totalidade, porém eu vou ressaltar aqui os pontos cruciais, né, fundamentais. E aí eu gostaria da participação de vocês, hein? Por favor, gente, depois que vocês assistirem o vídeo, façam uns comentários, sejam eles críticas, né? É tão difícil pra gente que é professor, tá nessa modalidade online, como YouTubers, né, gravando aí esses vídeos. Então dá uma incentivada pra gente lá, por favor. Faz um comentário, viu? Que é importante a gente interagir, pra gente poder trocar, mesmo estando à distância, estamos próximos, né? Vocês têm essa possibilidade de poder estar aí me vendo, 5 quilos mais gorda depois dessa pandemia, mas faz parte. Gordinha dessas, fazer o quê, né? Brincadeiras à parte, vamos lá ao nosso conteúdo de educação especial. Ele começa dizendo aqui o seguinte: para que se possa construir uma sociedade inclusiva, é preciso, antes de qualquer coisa, de toda uma mudança no pensamento das pessoas, na estrutura da sociedade. E isso requer certo tempo. Mas o que irá realmente nortear e desencadear essas mudanças nas pessoas é um primeiro momento, a real aceitação das pessoas com necessidades especiais. Essa aceitação deve começar pela própria família. Então vamos começar a falar sobre esse contexto, né, sobre a família. A família, né, quando espera o nascimento de um filho, de uma criança, coloca nela todas as suas expectativas, né, muitas das vezes, até as suas frustrações. Porque, por exemplo, eu não fui médica, mas eu queria que minha filha fosse. Então a gente constrói aí as nossas expectativas e os nossos sonhos através desse indivíduo que, né, vai fazer parte ali da nossa família. E quando essa criança, né, recebe um diagnóstico, seja de uma deficiência, de um transtorno ou de uma síndrome, a qual eu já expliquei essa diferença para vocês, espero que vocês tenham conseguido aí pegar, tá? Síndrome é quando tem uma causa, transtorno não tem causa justa, né? E deficiência, existe aí as deficiências físicas, visuais, auditivas e sensoriais, ok? E muitas delas têm causa, outras não, tá bom? E é muito difícil para a família aceitar esse diagnóstico de que a sua criança, né, aquela pessoa que você esperou, no caso de uma mãe ou até mesmo de um pai, né, que espera por essa criança durante o período de 9 meses e essa criança nasce aí com uma deficiência, com uma limitação, e a família, muitas das vezes, é difícil aceitar, tá? E esse é um dos grandes entraves que a educação inclusive encontra, né? O primeiro deles é esse. Quando não é isso, já tem o diagnóstico, é buscar por um diagnóstico, né? A gente precisa, enquanto profissionais de educação, tá, gente? Entender quais são as fases do desenvolvimento humano. Eu falo para minhas turmas e vou dizer aí para vocês, que agora também são meus, né? Todo professor que se preza, ele precisa ler um livro amarelinho, nem sei se eu tenho ele aqui, mas eu vou procurar, que fala sobre as fases do desenvolvimento segundo Piaget, tá? Que foi um biólogo que estudou durante muitos anos essa fase. Então ele vai dar um parâmetro para a gente de que idade até que idade a criança deve falar. As pessoas me perguntam muito isso. Viane, eu tenho um filho com atraso de linguagem, né? Já tem 5 anos e ainda não fala. Opa, a criança ela precisa falar até os 3 anos de idade. Se ela não está falando, pode colocar a pulguinha atrás da orelha que
tem realmente alguma coisa de errado aí nessa linha de desenvolvimento e a gente precisa averiguar. E como que a gente faz isso? A gente procura um profissional, né? Muitas das vezes, a princípio, um neuro, né? Para que ele possa avaliar as questões cognitivas e também desenvolvimentistas, né? E vai buscar um diagnóstico. Só que muitas das vezes, os próprios professores, né, nas escolas, até que eu acompanho, eu vejo que às vezes o professor tem um olhar diferenciado, né, percebe que aquela criança tem alguma limitação, ele brinca muito tempo sozinho, ele gira os brinquedos, não dá a sua devida funcionalidade, a esse brincar, né, ele tem uma dificuldade de imaginação, de interação social, ele anda na pontinha dos pés, enfim. E às vezes o professor sinaliza para a família que tem algo de errado, que precisa ser avaliado e a família simplesmente, né, acha que a professora está vendo coisas, que o filho dela é normal. Então a grande dificuldade, um dos grandes entraves para que esse processo de educação se torne efetivamente inclusiva está centrada na família, tá? Óbvio, gente, que só um adendo aqui. Nós, enquanto professores, não podemos de forma nenhuma dizer que a criança tem alguma coisa, ok? Nem a gente que é profissional da área da saúde e da educação, que é o meu caso, né? A gente levanta hipóteses diagnósticas, mas é o médico quem lauda essas crianças, tá bom? Então, muito cuidado ao fazer o relatório, dizer que a criança tem alguma coisa, que tem suspeita de alguma coisa. Não, a gente observando o desenvolvimento dos demais, né? O seu filho está com atraso na fala, seu filho está com atraso na interação social, enfim, pontua e faz com que a família busque realmente os profissionais capacitados para tal diagnóstico. Tudo bem? E aí, quando a família recebe o diagnóstico, é um luto que essa família precisa viver. Luto, professora, por quê? Ninguém morreu? Pois é, a gente chama esse, é um termo usado na psicologia que fala que quando você espera por algo, né, cria uma expectativa por algo, aquilo ali, né, perfeito, vamos assim dizer, e de repente nasce uma criança com necessidade educacional especial ou com deficiência, é como se o mundo do pai e da mãe caísse, tá? Sobre as suas costas. Eles carregam um peso, eles se acham impotentes. Por que que logo eles, né, foram acometidos por ter um filho com necessidades educacionais, com determinadas limitações? E isso para a família realmente é um grande luto, porque precisa enterrar essa criança dita normal, né, e fazer sobreviver essa criança aí que precisa de todo um aparato, tá? Então a busca aí de uma ajuda profissional, de médicos e especialistas é muito importante. E quanto antes esse diagnóstico, né, quanto mais precocemente, melhor vai ser o desenvolvimento desse indivíduo. Então eu sempre digo para os pais, enquanto a gente fica mascarando, achando que vai dar o tal do estalo, lembra que muitos médicos, muitos professores usam esse termo? Não, e daqui a pouco você vai ver, vai dar um estalo pedagógico, estalo, né, pediátrico, e esse estalo às vezes não vem, tá? Pode acontecer? Ah, professora, mas com meu filho, comigo aconteceu. Beleza, pode acontecer. Eu não estou dizendo que não, tá? Mas em geral, o ideal e necessário é que se busque realmente logo uma ajuda. Ah, tá andando na pontinha do pé, tá empilhando brinquedos, não interagem, não tem o olhar responsivo. O que que é isso? Eu olho para você, você olha para mim. Se eu sorrir para você, você vai sorrir para mim. Sorriso responsivo. Se não tem isso, né? Opa, vamos começar a observar. Assim como começou a falar, mas fala com dificuldade, a troca de fonemas, problema na fonoarticulação. Gente, isso tudo é importante avaliar. Eu falo para todo mundo que chega lá no consultório, eu falo, olha, todo mundo, todas as crianças, todas as pessoas tinham que ter direito obrigatório de ter um terapeuta. Porque a gente não faz mal para ninguém, viu? Muito pelo contrário. São vários estímulos que a gente utiliza, estímulos cognitivos que vão trazer o benefício.
Aí todo mundo ri, né? Quando eu tô em sala de aula, eu brinco dessa forma. Eu falo, olha bem pro meu corpite. Aqui não dá, né, gente? Mas assim, eu sou gordinha, né? Dá pra ver pelo rostinho, pelos braços que eu sou gordinha, assumida, linda, maravilhosa, tá? Me amo. Mas eu sempre brinco assim com as pessoas, falo assim, então, se eu for pra academia e malhar um determinado músculo, vamos lá, vou malhar o braço. Opa, malhei o braço. Vou ficar como? Né? Com o braço musculoso, enfim, desenvolto. Assim é o nosso cérebro. Ele precisa constantemente de estímulos, né? E quanto mais estímulo a gente dá, melhor é o seu desenvolvimento, as suas sinapses, que é a maneira que a gente aprende, né? Através das sinapses. São os neurônios que vão se ligando e a gente, né, vai ampliando as sinapses e a gente aprende melhor. Mas voltando aqui para a questão, e muitas das vezes, por essa questão da não aceitação, muitas famílias entram num processo depressivo, muitas das vezes não aceitam a criança ou não aceitam o diagnóstico, né? Já vi pais e famílias correndo atrás aí, eu tô vindo aqui, eu falei, mas você veio procurar porque a doutora fulana de tal deu o diagnóstico, eu não aceito. Quando chega assim pra mim, eu já, né? Isso já é parte da não aceitação. E imagina como que essa criança sofre, né? Sentindo isso, percebendo que a família não aceita, né? Quando não, quer ver uma coisa? Eu vou falar da minha experiência, tá, gente? Eu tenho um filho TDAH, que é o Guilherme, e muitas das vezes eu fui discriminada, porque todo mundo tem essa ideia de que a gente que é professor, a gente que é psicopedagogo, né, que tem toda uma formação, que a gente tem que ser exemplo, né? E nem sempre é. Casa de ferreiro, espeto de pau, muitas das vezes, né? Infelizmente. E Guilherme, muito TDAH. Bota uma criança muito TDAH, ligada no 220. Guilherme. E muitas das vezes ele foi tido como mal educado, como sem limite, que não sabe respeitar a vez de falar. Se a gente parar para pensar, tudo isso são características do TDAH. Por isso que a gente precisa ter conhecimento de causa, né? Principalmente o professor. Eu recebo muitas vezes reclamação dos pais de que a professora sabe que a criança é TDAH e aí todo dia coloca na agenda da criança. Hoje o aluno não prestou atenção na aula. Hoje o aluno não completou a sua tarefa. Hoje o aluno falou o tempo todo. Hoje o aluno andou o tempo todo. Gente, eu falo, quando eu vou à escola, eu falo, amadas, você não sabe que ele é TDAH? Quais são as características do TDAH? Enfim, mas isso vocês vão assistir minha palestra. Tá bom? Já deixando a deixa aí. Eu dei uma palestra aí, não sei se alguém participou lá no curso, mas provavelmente teremos outras depois que isso tudo passar e que passe logo, viu? Então vamos voltar aqui ao tema. Mas muitas das vezes a família busca esses atendimentos, esse especialista, e o que ela faz? Ela coloca nesse especialista todas as suas frustrações e toda a sua responsabilidade. Porém, a gente precisa entender que o processo terapêutico se dê por completo, de uma forma plena, que essa criança se desenvolva. Não basta ele ficar no consultório, por exemplo, a minha consulta hoje, nos meus consultórios, são 40 minutos. Tem um consultório que eu trabalho, que eu não posso dizer o nome aqui, mas vocês devem conhecer, é meia hora, porque aceita plano de saúde. Então, gente, é pouco tempo para a gente estimular, né, essa criança. Então, quando a família tem uma participação efetiva nesse processo, sinceramente, os resultados são surpreendentes, né? E quanto antes esse diagnóstico, melhor o desenvolvimento da criança. Eu tenho crianças hoje que foram diagnosticadas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, e no início do ano estavam com apenas características TDAH, porque muitas das vezes essas crianças elas têm o que a gente chama de comorbidades. Comorbidades nada mais é do que alguns outros transtornos associados, tá? Então, geralmente, a gente costuma dizer que nem todo autista é só autista, tá?
Às vezes tem uma comorbidade, nem todo TDAH é só TDAH, às vezes tem um TODzinho aí. O que é isso, professora? Transtorno opositor desafiador, tá? Enfim, são vários, né, os transtornos assim. Oriento vocês, depois que terminar a formação de professores, vai fazer o técnico de educação especial, viu? E assiste a palestra lá, que vocês vão gostar. Aí ele diz aqui o seguinte, hoje no Brasil, milhares de pessoas com algum tipo de deficiência estão sendo discriminadas nas comunidades em que vivem ou sendo excluídas do mercado de trabalho. O processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou alguma necessidade especial é tão antigo quanto a socialização do homem. Então isso é muito antigo, isso não é novidade não, a gente vem batalhando, levantando a bandeira da inclusão, mas eu, diga-se de passagem, luto muito por isso, porque eu sou assessora de algumas escolas, eu frequento as escolas para justamente dar assessoria de inclusão e vejo que a gente tem muito ainda a caminhar. Fala aqui também assim, a estrutura das sociedades desde os seus primórdios sempre inabilitou, aí ele que está falando dos exportadores, lembra que eu falei que está em desuso? Então, as pessoas com deficiência, né, marginalizando-os e privando-os de liberdade. Lá no primeiro vídeo, lembra que eu falei que alguns pais trancavam essas crianças em casa, privando da sua liberdade, justamente para que os vizinhos e as pessoas, a sociedade de modo geral, não conhecesse os seus filhos, né, por vergonha, justamente por medo de tudo que a pessoa já sabe que vai sofrer, né? Enfim. Nos últimos anos, ações isoladas de educadores e de pais têm promovido e implementado a inclusão nas escolas de pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade especial, visando resgatar o respeito humano e a dignidade, no sentido de possibilitar o pleno desenvolvimento e o acesso a todos os recursos da sociedade por parte desse segmento. Então, assim, a gente vê que muita coisa está sendo feita, existem hoje aí vários grupos, né, de pais, de mães autistas, grupo de TOD, TDAH, né, ONGs que a gente também conhece, que estão justamente fazendo de tudo para que essa criança tenha realmente, de fato, de verdade, o processo de inclusão de forma efetiva. Não basta, né, somente receber essa criança na escola, e sim dar a ela a possibilidade da aprendizagem, assim como todos os outros, tá bom? Eu vou parar por aqui, que a gente já está com quase 20 minutos de vídeo, falei pra caramba hoje. Leiam a apostila, hein? Participem lá na plataforma, façam discussões, façam perguntas, críticas, enfim. Espero vocês lá e até daqui a pouco para o próximo tema da aula, tá? Beijo, beijo.